Ainda uma pontuação sobre o versículo 16 do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. Vamos ao texto. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ora, por que São José aparece na genealogia de Jesus, se ele não é o pai carnal de Jesus? Questão interessante, questão importante, que vai ser respondida pelo grande, pelo magnífico São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, no seu comentário ao Evangelho segundo Mateus. Ele vai responder a essa questão de forma magistral. Mas perguntará o leitor diligente, não sendo José o pai do Salvador, qual é o interesse em narrar a genealogia de modo contínuo até José? Responderemos, primeiramente, dizendo que não é costume da Escritura entrelaçar a ordem das mulheres nas genealogias. Por fim, dizendo que José e Maria eram de uma mesma tribo, de onde sabemos que, segundo a lei, ele estava obrigado a tomá-la em sua família, e porque foram recenseados simultaneamente em Belém, como gerados por uma mesma linhagem. É óbvio que a afirmação de São Jerônimo não pode ser provada com todas as letras, apenas com os textos das Escrituras. O que ele quer dizer? Que não somente José era da tribo de Judá, e toda a descendência, toda a árvore genealógica de Jesus, desde Abraão até Jesus, comprovam isto. Jesus é o leão da tribo de Judá. José era da tribo de Judá. E era costume, naquele tempo, que as mulheres de uma tribo se casassem com os homens da mesma tribo. Ou seja, Maria Santíssima era da tribo de Judá, José era da tribo de Judá. Eu repito, isso não pode ser provado explicitamente com os textos da Escritura. Nenhum evangelho pode, não há nenhum indício claro, a não ser os costumes de Israel e exemplos de matrimônios acontecidos no Antigo Testamento entre pessoas da mesma tribo. Pensemos Abraão, que manda um escravo até Padã Arã, na atual Turquia, à procura de uma esposa para o seu filho Isaque. E adivinhem quem é que vai chegar? Uma prima dele, da mesma tribo, Rebeca. Então, há indícios, sim, longínquos, no Antigo Testamento. Apesar de não ter indícios, não haver indícios no Novo Testamento, que Maria Santíssima era da tribo de Judá. José era. A genealogia comprova. Mas São Jerônimo insinua, e me parece não sem plausibilidade, não sem lógica. Muito bem. Santo Agostinho, por sua vez, vai dizer o seguinte sobre essa questão, com a palavra o grande doutor da Igreja. A genealogia teve que ser continuada até José, para que naquele singular matrimônio não fosse feita injúria ao sexo masculino, em todos os casos preeminente, sem prejudicar por isso a verdade, visto que tanto José como Maria eram da linhagem de Davi. Mais outro doutor da Igreja a sustentar essa tese que realmente não pode ser provada explicitamente no Novo Testamento, mas a Bíblia aqui é lida com a autoridade de dois grandes santos, dois grandes doutores, São Jerônimo e Santo Agostinho.